Abra a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: E depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita, do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, a qual eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente em que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englaim, e haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar, grande em multidão e excessivo. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos atribuir ao Senhor toda a glória, Pai. O homem não merece glória alguma. Ai daquele que acha que merece, ou alguém que dá glória para homem, Pai. A glória é tua, tudo é teu, nós somos teu, toda a criação, o universo, os céus e a terra, todo o domínio, tudo é o Senhor que opera, que faz, é o Senhor que transforma, é o Senhor que muda, é o Senhor que sara, opera milagre, cria, desfaz, mata, faz viver, é o Senhor que cura, liberta. Tudo o Senhor é o Senhor. Por isso, Pai, nós queremos nessa noite entregar ao Senhor toda a glória devida. Pai, o Senhor merece a nossa adoração, a nossa reverência. A reverência é dada ao Senhor dos exércitos, aquele que é digno de glória, digno de adoração, aquele que era, que é e que sempre será o Todo-Poderoso, o desejado das nações. Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Envia, Senhor, a tua palavra e nos dá entendimento para que possamos sair daqui, Senhor, entendendo qual o propósito para essa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo vivo. Bendito é o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor, voltando aqui para Ezequiel, de número 47, texto muito bom, texto onde a gente vai se alegrar nele. E o texto vai começar a dizer assim: e depois disso o que, pastor? Depois, desde lá, de Ezequiel capítulo 40, o Senhor começa, se você puder ir lá, vira só algumas páginas aí. Desde aqui já, de Ezequiel
capítulo 40, ele começa a falar de restauração. No 41, ele continua falando de restauração. No 42, no 43 e assim por diante. Agora, querido, dentro do capítulo 40 ao 47, 7 capítulos, isso nos fala de uma perfeição, de um renovo. Isso nos fala de uma restituição, de uma restauração. Posso ouvir um amém, queridos? Então a gente começa a ver que Deus, ele sempre para na hora certa. Deus sempre nos envolve, Deus nos coloca sempre no lugar certo, na hora certa. Quando nós entendemos quem Ele é. Eu não sei se você consegue lembrar da palavra da abertura. Eu não sei se você consegue entender isso. Como é que um Deus tão bom pode fazer uma coisa como essa? Muitos crentes, escute, pasme disso. Muitos crentes não concordam com essas coisas, que Deus pode matar pessoas. Muitos crentes, eu estou falando crente, não concordam que Deus pode fazer isso. Olhamos lá para o capítulo 5 de Atos. A Bíblia fala que o próprio Espírito Santo matou Ananias e Safira. Amém? Alguém já leu isso? O próprio Deus matou. Mas como pode ser um Deus tão bom? Queridos, o nosso Deus é bom e o nosso Deus é justo também. Diga, Deus é justo. Deus é justo. Quando Ele tiver que pesar a mão, como disse a Maiara, Ele vai pesar. Quando Ele for para abençoar, exaltar, Ele vai exaltar. Essa é uma das qualidades dEle. Amém? Queridos, a gente precisa entender, queridos, dentro de um contexto, da Bíblia inteira é um contexto. Tem um começo, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Amém ou não amém? Mas se a gente for pegar, queridos, algumas coisas isoladas, a gente vai achar que Deus é de uma forma e a gente pode se enganar. A gente vai se enganar pensando que Ele não é da forma que a gente pensava. E a gente pode ter prejuízo com isso. Mas o nosso Deus, queridos, Ele tem várias formas de ser. E de ser justo é uma delas. Amém ou não amém? A Bíblia chega ao ponto de dizer em Romanos que Ele é um Deus vingador. Quando alguém se mete a besta com você, queridos, Ele entra em ação. Ele não quer que você entre, Ele não quer que você se vingue, mas Ele faz isso. E a gente começa a entender aqui, queridos, em que Deus começa a falar do capítulo 40 ao 47, Ele começa a falar medida do templo, detalhe, objetos, leis, sacrifícios, adoração. Ele começa a falar de muitas coisas, até que Ele entra no capítulo de número 47. A gente começa a ver, queridos, dentro desse texto, já fizemos a leitura, a gente começa a ver aqui que começa a falar-se de um templo, onde começa a sair agora algumas águas agora de dentro dele. E eu quero trazer a lembrança para você lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 10, onde o próprio Deus, Ele começa a fazer com que um rio comece a sair de dentro do Éden. Isso nos fala do passado. Agora vem Ele trazer essa lembrança para nós agora, em Ezequiel 47, exatamente hoje. Isso nos fala do presente e vai nos falar lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2, onde nos fala de um futuro. Então o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é o mesmo. Mas começa a falar agora, queridos, no versículo 1 e no versículo 2, começa a falar de um templo. De um templo onde começa ali sair algumas águas. Diga para o irmão que está ao seu lado, esse templo é o Senhor. Diga, do seu lado transpassado brotam águas vivas, de volume cada vez maior, tanto em cada crente, como em cada coração. Queridos, esse templo é o Senhor, é ali que brotam as águas vivas. Posso ouvir um amém ou não? É dali que vem as águas vivas, é ali é a fonte de tudo. É ali, queridos, que tudo começa. É ali onde nasce a sua bênção. Eu acho que você não entendeu. É ali onde nasce a sua bênção. É ali, é um princípio de tudo. E Deus agora começa a entender, usando este homem esse, eu quero trazer aqui um parêntese em relação a esse homem, um homem chamado Ezequiel. Esse homem, queridos, foi um homem muito judiado. Não que os outros profetas não foram, mas esse homem, talvez por não ser entendido, talvez esse homem foi colocado como um louco da época, porque um homem naquela época, escute,
na época que estamos, a gente começar a falar das visões de Ezequiel já é uma loucura para muito crente. Escute, nem todo crente é como você. Posso ouvir um amém, queridos? Tem crente, meu amigo, que só pelo sangue de Jesus não consegue entender nada. Então, hoje em dia as visões de Ezequiel já é complicado até para entender. Então imagina naquela época ele falando das visões que tinham. As pessoas olhavam para ele e tinham ele como um louco. Mas esse homem, queridos, ele mesmo preso lá no cativeiro babilônico, mesmo assim ainda, ele mesmo preso, a visão dele não estava presa. Posso ouvir um amém, queridos? Ainda que qualquer situação que você possa estar vivendo, talvez uma situação, talvez de prisão, talvez uma afronta, talvez um levante, não importa o que quer que seja, queridos, isso não vai parar a visão em que você tem, amém? A visão que você tem da glória, do reino, do Senhor nosso Deus. Mas ele vai começar a falar agora de algumas águas vivas que começam a sair. E elas começam a sair com um volume cada vez maior, até porque não há um limite para Deus. Pode existir limite para você, para mim, mas para Ele não há. E quantas pessoas estão, queridos, limitadas? Limitada a coisas em que clamam, falam, buscam e não parece que não acontece. E parece que o tempo acaba sendo inimigo. O tempo acaba sendo inimigo porque vê na Bíblia acontecendo e talvez até em alguns lugares acontece, mas parece que na minha vida, pastor, não acontece. Deixa eu dizer uma coisa para você, tudo tem um tempo determinado por Deus. O tempo não é nosso. Se o tempo fosse nosso, a vida não teria graça. A gente ia ter o nosso próprio reino. Mas tudo tem um tempo determinado e determinado por Ele. E glórias a Deus por isso. Pelo tempo de preparo que Ele tem para com a nossa vida. É esse tempo que, onde possa até parecer que as coisas não vão acontecer mais, ou está demorando demais para acontecer. E quando a gente olha por intermédio das folhas da Bíblia, parece ser tão rápido. Como o nascimento de Sansão, demorando 20 anos. A situação de Ana, a situação de Abraão, a situação de Davi. O próprio Jesus esperar 30 anos para começar o ministério. Então, são coisas que a gente precisa parar e não apressar o trabalhar de Deus, porque tudo aquilo que Ele faz, queridos, é bom. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Agora começa a nos falar nos versículos abaixo, em que saiu um homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então ele começa a falar isso do versículo 3, versículo 4 e versículo 5. O Senhor prepara agora aquele anjo que estava lá em Ezequiel 40, 41, 42 e vem com ele até agora. E começa agora, queridos. O anjo não fala nada com ele. O anjo só mostra-lhe coisas. E ele atento, prestando atenção em tudo que acontece. E é um tipo de coisa que eu recomendo a você quando chegar no culto. Comece a prestar mais atenção no culto. Comece a ter mais reverência. Você lembra aqui na hora que estava sendo entoado o louvor? Precisa haver reverência, queridos, amém? Precisa haver reverência na casa do Senhor. Amém ou não amém? Pois é, Deus se agrada disso. Até porque estamos oferecendo um culto a Ele. Amém ou não amém? Pois é. E a gente vendo, observando, queridos, o anjo do Senhor, dirigido agora pelo próprio Deus, porque um anjo quando vem, ele não vem por conta própria, achando aquilo que ele pensa ou que ele fala. Não, o anjo vem por mensagem, ou por uma situação de guerra, mas ele vem por comando de Deus, amém ou não amém? Agora esse anjo, agora ele vem, queridos, agora, começa a pegar na mão de Ezequiel e começa a caminhar, e eu quero trazer um parênteses aqui, essa é a trajetória da nossa vida. A trajetória da nossa vida, queridos, nem sempre vai ser fácil.
mesmo estando do lado do Espírito Santo, do lado de um anjo, com o Todo-Poderoso sobre nós, nem sempre vai ser fácil. Até porque o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo. Então a gente precisa entender que é essa caminhada, como diz essa caminhada lá em Mateus capítulo 25, onde começa a falar da nossa capacidade. E o anjo começa a mostrar para ele, queridos, mostrar para ele como que deveria ser. Porque o anjo não vem na velocidade dele, o anjo vem na nossa velocidade. Amém, queridos? Até porque tem coisas que a gente não consegue alcançar. Um irmão da igreja, a pessoa, o colega da sala de aula, muito mais inteligente que a gente. Eu já estudei, deixa eu parar um pouco aqui. Eu já estudei na escola e sempre tinha aquele que era mais, sabe, aqueles mais avançados. Parece que era para estar na outra série, na próxima. E ele estava ali perdendo tempo. Então existem pessoas assim, existem crentes assim, onde a gente não consegue acompanhar o raciocínio, a capacidade que Deus deu a ele ou a ela. É dessa forma. Então o anjo, queridos, ele vem conforme a nossa cadência. Às vezes a nossa cadência é lenta, às vezes é demorada, às vezes 30 vezes o Senhor fala a mesma coisa e a gente não consegue entender. Aí vem a 40 pregação. Oh, glória, Deus falou comigo. Tem pessoas já que entendem muito rápido. A pessoa mal terminou de finalizar aquilo que ela está dizendo, ela já, tomei posse. É isso a qual eu vim atrás. Então, queridos, o anjo do Senhor faz dessa forma com a gente. Ele vem, ele vai na nossa velocidade. Agora, olhando para esse texto, você vai ver que o anjo não solta a mão dele, o anjo não larga ele, o anjo não deixa ele sozinho. Até porque, como diz lá no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o livra. Então, ele não vai nos deixar nessa trajetória da vida. Pastor, mas isso aí é o Antigo Testamento. Quantas pessoas creem que existem anjos que caminham com você? Seja sincero. Às vezes você não crê, às vezes eu preciso entender e preciso respeitar a sua opinião. Às vezes você não crê, às vezes você é um incrédulo, às vezes você é uma incrédula, eu preciso respeitar isso. Mas a Bíblia fala, queridos, tanto no Novo como no Antigo Testamento, em que os anjos do Senhor, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 14, estão à nossa disposição, somente para aqueles que hão de herdar a salvação. Agora, eles virão em momento em que nós, queridos, clamarmos em uma situação. Amém ou não amém? Eles estarão sempre ao nosso redor. Mas existem circunstâncias que a gente pode trazer eles para nos ajudar a facilitar coisas tão complicadas, às vezes coisas tão difíceis. E vai nos dizer que do versículo 3 ao versículo 5, o anjo vai, começa a caminhar 500 metros, aí ele vai e ele para. Mais 500 metros ele vai e ele para. Aí mais 500 metros ele vai e ele para. Aí mais 500 metros ele vai e ele para. Queridos, essa é a trajetória da nossa vida. O Senhor vai nos dizer lá em Êxodo capítulo 23, versículo 29 e 30, como eu gosto, como eu amo esse versículo. Você devia guardar isso dentro da sua cabeça, esse versículo. O Senhor falando que pouco a pouco Ele ia derrubar todos os nossos inimigos. Pouco a pouco Ele iria nos elevar. Pouco a pouco a situação muda. Por que tem que ser pouco a pouco? Por que tem que ter essas paradas, pastor? Por que o anjo não foi direto? Por que o Senhor falou lá atrás que tem que ser pouco a pouco? Porque tem momentos da nossa vida que a gente precisa descansar em Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Toda pessoa que não descansa em Deus, ela não consegue avançar. Olha quantas pessoas estão, queridos, desistindo. Olha quantos pastores estão desistindo. Quantas pessoas estão voltando atrás. Por quê? Porque não descansa em Deus, não consegue esperar em Deus. Diga assim, em nome de Jesus, eu preciso, em toda a minha vida, descansar em Deus. Esse tempo não é um tempo que a gente se programa.
É um tempo onde o próprio anjo ele vem e ele para. E às vezes circunstância ao nosso redor, pastor Ana, para. E a gente não entende o porquê. A situação não vai. Talvez você não saiba um porquê, mas existe um porquê para que aquela situação venha a ser resolvida para novamente começar a mais uma caminhada de 500 metros. Alguém está entendendo isso? A gente começa a entender, queridos, que tudo aquilo que Deus elabora é perfeito, é bom, vai dar certo para a nossa vida. É só a gente se encaixar dentro disso. A gente começa a ver, queridos, dentro desse texto, que as águas começavam a sair do templo e começava a ter uma trajetória. Agora, queridos, olhe para mim, preste atenção nisso. Toda nascente, diga nascente, tem uma saída de água, não tem? Ok, tem uma saída. Existe possibilidade daquela água voltar para a nascente? Sim ou não? Existe? O que você acha? A água sair e voltar para a fonte de novo, para o buraco de onde ela saiu. Existe isso? Isso não existe, irmão. Isso nos dá a entender o quê? Nos dá a entender que quando a gente nasce de novo, como é que alguém que nasce vai voltar para a barriga da mãe? Isso que eu quero que você entenda, que quando uma pessoa desvia do caminho do Senhor, essa pessoa nunca nasceu de novo. Eu tento colocar isso na sua cabeça e quero colocar isso, quero que você entenda. Seja pastor, seja presbítero, evangelista, apóstolo, seja o que for, desviou, nunca nasceu de novo. Por quê, queridos? Toda água que sai não consegue voltar. É um rio, rio só tem uma direção diferente do mar. O mar ele te leva, é verdade, mas ele traz de volta. O mundo é assim. Com o Senhor não. É um caminho, é uma trajetória. Bendito é o nome do Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, como é bom ser conduzido por esse rio. Aleluia, como é bom. Como é bom ser conduzido por esse rio, ser dirigido pelo Espírito Santo e não por decisões próprias. Queridos, como é bom isso. Ao nós vermos em que esse rio começa a descer, provavelmente ele vai encontrar obstáculos, vai encontrar embaraços. Amém ou não amém? Não é assim? Sim ou não? É assim. Agora, queridos, se nós estamos nesse rio, entenda que o rio, quando ele encontra um obstáculo, ele não para ali. O que ele faz, pastor Ana? Ele vai desviar, ele vai encontrar uma saída. Então, se nós estamos sendo dirigidos pelo rio, a gente não vai ficar preso no embaraço, a gente não vai ficar preso, queridos, a situações assim, a obstáculos, porque sempre haverá uma saída. Sempre vai haver uma saída para a nossa vida. Bendito seja. Somente os que são conduzidos por esse rio. Tem pessoas que não são. Tem pessoas que não querem entrar nele. Sempre haverá uma saída. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente começa a entender que todas as vezes que a gente lembra do versículo 3 ao 5, a gente começa a perceber uma coisa importante, que todas as vezes, primeiro ele media, aí depois ele andava os 500 metros. Pode perceber isso. Nenhuma vez foi o contrário. Nenhuma vez ele foi e depois ele mediu. Não. É por isso que Deus, queridos, ele mede todas as consequências primeiro, para chamar você para qualquer desafio. Eu posso ouvir um amém? Primeiro ele vai na frente e ele analisa toda a circunstância conforme cada um, conforme cada pessoa. Ele não vai colocar a Marina para uma situação onde o pastor Gil tem que resolver. Alguém está entendendo? Então são circunstâncias que ele sabe a capacidade de cada um, de cada pessoa. De cada pessoa ele sabe a própria capacidade, a velocidade, a cadência. Às vezes você quer ter uma velocidade maior do que deve, do que quer. E às vezes ele segura, fala, não, para com essa ansiedade. Senão daqui a pouco você não vai aguentar. E como eu louvo a Deus por isso, queridos.
Porque sempre Ele vai na frente. Sempre Ele vai na frente. Escute, Deus nunca nos põe numa fogueira. Se Ele colocar a gente numa fogueira, pode ter certeza, Ele vai estar ali com a gente. Quem nos põe na fogueira são os homens, são demônios. Deus não. Ainda que Ele coloque, Ele pode ter certeza, Ele vai estar lá em cima do fogo, para que o fogo não te queime. Queridos, o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é perfeito em tudo. O nosso Deus é... Oh, aleluia. Ah, Deus, como o Senhor é bom. E excelso é o seu nome. Ele é o que está assentado em um alto e sublime trono. Aleluia. A gente olha para esse rio e a gente vê que só existe uma direção. E é por isso que ele fala para a gente, em vários textos da Bíblia, para a gente não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque quando o rio está nos conduzindo, a nossa vida está andando, amém ou não amém? Quando a gente se desvia para a direita ou para a esquerda, a gente acaba saindo do rio. Aí a nossa vida não anda. Aí as coisas se estacionam. Você já parou para pensar numa pessoa que quer se desviar? Talvez... Eu quero trazer aqui um entendimento para que você possa pensar. E se eu estou falando isso, deve ter gente aqui com esse pensamento. Uma pessoa que ela quer se afastar um pouco da obra, ou de Deus, coisas semelhantes assim. Talvez na cabeça dela está passando uma grande luta, um grande confronto, um grande afronta. Isso pode estar acontecendo? Claro que pode. Agora na cabeça dela, se ela se afastar um pouco, os demônios vão parar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não vai parar. Glória a Deus. A gente começa a ver e perceber que a pessoa fica dessa forma. E na cabeça dela, as coisas agora vão voltar ao normal e a perseguição vai parar, a afronta vai parar. Mas eu quero dizer para você, pensa junto comigo. Se o inimigo está afrontando, o inimigo está percebendo, está perseguindo, está afrontando, está perseguindo. Então quando a pessoa para, o que você acha que vai acontecer? Ele vai parar? É isso? Escuta, o inimigo da sua alma não é burro. A gente perto de Deus, a gente é forte, amém ou não amém? A gente se afastar de Deus, a gente é fraco, infelizmente. Odeio essa palavra, queridos, mas eu tenho que falar. Então a gente fica fraco, vulnerável. Quem que chega atrás da gente para pegar? Não se afastamos do Senhor? Aí ele vem, pão, vem. Agora eu quero descontar tudo que você me fez. Assim. Por isso que eu digo a pena, não vale nem pensar em voltar atrás. Voltar para trás para o mar. Mar leva e volta, leva e volta. O rio não. O rio conduz. O rio conduz. Tem um obstáculo? Pode até demorar um pouco, mas essa água aqui está sendo pouca, fica tranquilo. Está saindo do altar, não para. Amém ou não amém? Então vai te dar força para você romper isso e você vai continuar a vencer. Diga para a pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus, nunca pense em desistir. Nunca pense. Nem pensar, quanto mais desistir. Parar para quê? Parar, voltar para onde? Quem falava isso era a Ruth lá de São Miguel, lembro. Parar por causa de quê? Voltar para onde? Não tem para onde a gente voltar mais. Não tem como voltar para dentro lá do buraco da barriga da nossa mãe. Não tem mais jeito. Nós nascemos de novo, amém ou não amém? A caminhada é para frente. E agora é viver a história que já está pronta para nós. Não há outra opção mais. E às vezes, falando em história, às vezes alguém pensa, poxa pastor, não sei se eu vou conseguir concluir a minha história. Vai porque quem escreveu a sua história foi Deus. Amém ou não amém? Não foi você que escreveu. Se fosse você já tinha acabado, certamente.
Mas quem escreveu a sua história foi Deus. Queridos, Deus confia na gente mais do que a gente confia na gente. Entenda isso. Os dias são maus, mas Ele disse que é com você. Não importa, às vezes falta de dinheiro, às vezes um conflito dentro do lar, às vezes é um patrão perseguindo. Todas essas coisas acontecem e outras piores. Mas não importa, isso faz parte da vida. Saiba que você está dentro desse rio, queridos. Você foi colocado por Deus. Bendito é o nome do Senhor. Agora no versículo 6 vai dizer assim: e me disse, viste o filho do homem? Ezequiel agora percebe que esse anjo tem voz. O silêncio agora é quebrado agora. Ele agora já não passa mais a ver, ele agora começa a ouvir. E é tempo, queridos, de você começar a ouvir aquilo que você queria ouvir. Posso ouvir um amém? É tempo já de você começar a ouvir aquilo que você precisa ouvir. Amém ou não amém? Não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa ouvir. É tempo de Deus quebrar esse silêncio e você seguir essa direção. Segue essa direção, segue o que sai desse altar. Amém ou não amém? São águas, são palavras de Deus. É refrigério. Vai dar certo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora Ezequiel começa a perceber. Ele começa a perceber que ele começa, do versículo 3 ao 5, mas já estamos no 6. Ele começa a perceber que ele vai afundando cada vez mais. Conforme o anjo vai levando, a água vai aumentando. E ele vai descendo cada vez mais. A água vai aumentando, ele vai descendo cada vez mais, até que ele chega até o pescoço. Agora sobe a sua cabeça de fora. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a cabeça coloca limites. Oh, aleluia. Queridos, a cabeça ela coloca limites no corpo. Quem é a tua cabeça? Ele que coloca limites na gente. É Ele. É Ele que coloca limites na nossa vida. A cabeça é o controle do corpo. Não é assim? Você não é conhecido pelo corpo que tem, você é conhecido pela cabeça que tem. Amém ou não amém? Você quer ver se é verdade o que eu estou falando? Eu vou dar um exemplo aqui da pastora Ana. Existem duas mulheres, você olhando de costa, é a pastora Ana. Você olhando de... Não sei se você já passou por essa cena. Poxa, é a pastora Ana ali. Será que é? Duas pessoas ali, parecem com ela, né? Tem a fisionomia, corpo igual, mas você não consegue ter o discernimento que é ela. Você só vai ter o discernimento a hora que você olhar para a face, a cabeça. Não é isso? Por isso, queridos, que nós somos conhecidos pela cabeça que está sobre nós. Não é pelo corpo que temos, não é pela sua própria capacidade, é pela inteligência, aquela de cima que vem sobre nós. Por isso que nós somos conhecidos. Amém ou não amém? Cada vez que a gente se aprofunda em Deus, a gente precisa descer cada vez mais. A gente precisa se humilhar cada vez mais, como disse lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão em que em vosso tempo Ele vos exaltará. Debaixo da grande e poderosa, potente mão de Deus. Oh, aleluia. Queridos, como é bom ser conduzido pela cabeça. Como é bom ser instruído pela cabeça, até porque é ela que conduz aonde a gente quer chegar. É ela que dá força ao corpo, amém ou não amém? É ela que aponta, é ela que faz a força.
Se a cabeça para, o corpo não funciona. Amém ou não amém? A pessoa está no hospital lá, a gente sabe disso. A cabeça parou, que já era. A pessoa tem lá um AVC, uma situação assim. Então, alguma coisa aconteceu na cabeça para que o corpo ficasse daquela forma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém lembra daquela palavra que a Maiara falou? Alguém lembra? Só a Maiara lembra. A hora que, queridos, ela falava aqui em situações onde Deus podia se afastar da pessoa. Talvez um dia a gente vai entender o que é isso. Porque teve um homem lá atrás que entendeu isso, chamado Saul. Ele entendeu o que era Deus se afastar dele. Deus se afastar dele, o homem não tem bênção mais. O homem não tem mais proteção. O homem não tem mais nada. Eu acredito que castigo pior que esse, só o inferno. Castigo pior do que esse, somente o inferno. Porque Deus fala assim, olha, eu não quero mais nada com essa pessoa. Meu Deus. Então a gente precisa entender que tudo é direcionado pela cabeça. A cabeça que percebe quando alguma coisa no corpo não está bem. Quando tem aquela dor de cabeça na testa, aquela na testa, é uma dor de cabeça boa, está anunciando, alguma coisa está errada. E no mundo espiritual, é anunciado para ele que alguma coisa na igreja não está bem. Aí ele vem com remédio, palavra, e a gente é curado. Não é assim? Graças a Deus que a cabeça tem o controle de todas as coisas. Glória a Deus, Senhor. Como Ele é tremendo, como Ele é bom. Entenda isso, que você é o corpo, você é submisso à sua cabeça. Amém ou não amém? E todas as vezes, queridos, que há um tipo de conflito entre o corpo e a cabeça, acontece dentro aqui da cabeça, da própria cabeça. É um conflito entre o seu espírito e a sua alma. Há um desejo do corpo que quer estar em tal lugar. E há um outro desejo que não quer que você esteja. Mas o desejo que precisa vencer são os desejos espirituais que saem desse livro chamado Palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora a gente observa que o corpo é conhecido pela cabeça que tem. Amém ou não amém? Diga assim, a minha vida. Ela é controlada. Ela é conduzida pela cabeça que se chama Jesus. Ele é o meu guia. Ele é o meu mestre. Ele é o meu ensinador. É por causa dele que a minha vida tem dado certo. É por causa dele que eu ainda estou viva, que eu ainda estou vivo. É por causa dele. Oh Deus maravilhoso. Agora, Ezequiel, um homem observador, como eu disse, é um conselho que eu te dou, observe as coisas. Ele observa que a hora que ele estava indo, ele começa a perceber que não tinha muita vegetação, tinha até pouca. Mas agora ele é limitado. Chega a um ponto que dali ele já não vai mais. E às vezes esse limite, às vezes pode ser a nossa própria vida.
Amém ou não amém? Às vezes pode ser, às vezes pode não ser. Mas ele é conduzido de novo agora pelo anjo. E o anjo começa a lhe trazer, e ele começa a perceber, por quê? Ele percebeu conforme a sua trajetória de vida. Agora ele está voltando agora para a margem. Ele começa a perceber que existem árvores agora, com muitos frutos. E chega ao ponto até de se indagar, mas essas coisas não tinha. E o que isso nos dá a entender? Que quando a gente caminha na obediência com Deus, na cadência, na nossa cadência, na obediência, sem querer se apartar da mão do Senhor, andando pelos estágios da vida, às vezes é um estágio de tribulação, às vezes é um dia mau, às vezes é uma tempestade, às vezes é um culto de ação de graça, às vezes é um testemunho. Mas agora ele volta ele retorna, ele começa a observar que muita coisa tinha mudado. Começa a aparecer coisas que não existiam quando ele foi. Dentro disso a gente começa a perceber que quando a gente muda por dentro, tudo por fora começa a Deus mudar. Você já parou para pensar nisso? Pastor, não estou entendendo. Quando a gente muda por dentro, quando a gente muda o nosso conceito, o nosso pensamento em cima da trajetória bíblica dessa água, a gente vai entender que quando a gente muda por dentro, tudo que está ao nosso redor começa a ser transformado. Começa a ser transformado e para melhor. Aquilo que não existia começa a existir. Aquilo que você não via, você começa a ver. Aquilo que você não ouvia, você começa a ouvir. Porque esse é o final de uma obediência. Observar as coisas que não são como já se fosse. Foi isso. Ele foi e não existia. Agora ele volta. Agora já começa a existir. Essa, queridos, é a trajetória de quem caminha com Deus. Aonde nesses 4 períodos, e a gente olha, a gente passa, isso aí é rápido, mas são trajetórias que talvez possam durar anos. A gente olhando 500 metros, 1000 côvados, mas na nossa vida cotidiana, talvez isso possa demorar anos, cada estágio desse. E eu quero dizer que mesmo assim, continue. Continue caminhando, queridos. Continue caminhando, não pare. Continue em direção do melhor de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado como é bom obedecer ao Senhor. Quando a gente começa a obedecer a Deus, quando eu estava olhando para essa história de Ezequiel, me veio uma coisa na cabeça. Para a gente viver o aqui e o agora, a gente precisa viver o aqui e o agora. Por quê, pastor? Existem pessoas que vamos colocar um número aqui, de 10 anos para trás, já as pessoas vão caindo no esquecimento. E ninguém vai falando mais no nome daquela pessoa. Estou falando depois que parte. Esses aqui são privilegiados, porque o nome deles ficaram aqui. Por isso são lembrados. Mas pessoas da nossa família, amigos, vizinhos, mais tardar 10 anos, ninguém fala mais. Entra no esquecimento. Viva o aqui e o agora. Ame o seu pai, ame a sua mãe, ame a sua filha, o seu filho, sua esposa, seu marido. Ame mesmo, de verdade. Demonstre isso. Nossa vida, querida, a trajetória dela
Vimos essa trajetória aqui, mas a gente não tem a dimensão em dias, em anos, quanto foi. Bendito é o nome do Senhor. Viva o aqui e o agora. A gente começa a ver aqui, dentro dessa trajetória, que a decisão que eles de ter uma vida a qual Deus estabeleceu não é dele, a decisão é nossa. A decisão de viver o melhor de Deus não é de Deus, é nossa. Amém ou não amém? Até porque, você lembra da pessoa que você casou? Por que você casou? Porque você quis. Deus é assim, Ele tem um relacionamento com a gente. A partir da hora que a gente não quiser mais, o que Ele pode fazer? Estou falando do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele não entra no nosso livre-arbítrio. A decisão é nossa. Glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Diga assim, nessa noite. É noite de mergulhar na palavra. Diga, nessa noite é noite de mergulhar no jejum. Diga, nessa noite é noite de mergulhar na perseverança. Nessa noite é noite de mergulhar na adoração. É tempo de dar mergulhos. É tempo de nós fazermos isso. De viver o aqui e o agora. Ezequiel consegue viver isso. E não só viver, mas ele consegue, queridos, captar isso. Ele consegue escrever cada detalhe que foi dito por ele. Entenda isso, você, principalmente você que prega a palavra de Deus. Quando vir uma revelação para você, escreva, vai lá e escreva. Não deixe passar isso. Por que você acha que isso está aqui até agora? Que é um homem que prestava atenção naquilo que Deus falava. Preste atenção, às vezes vem revelação durante o dia, meio-dia. Às vezes você está no banheiro, na casa de alguém vem uma revelação. Escreva no seu celular, faça alguma coisa. Alguém vai precisar dessa revelação. Assim como nós estamos precisando hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto o Espírito Santo, queridos, Ele nos conduzir, a gente vai estar bem. Enquanto a gente estiver em pé, que aqui fala de uma trajetória de caminhada, não tem como você nadar numa velocidade de uma água que esteja nos tornozelos, ou se arrastar numa água que está na cintura. Tudo tem um tempo para nós, entenda isso. Qual é o tempo que você está? Você está no primeiro estágio? Eu não quero falar de cada um. Cada estágio aqui tem de como a pessoa é, dos tornozelos, de como ela é. Eu não quero falar sobre isso. Mas em qual você está? Qual estágio desse da vida você está? Você já está no primeiro, segundo, terceiro? Você já está voltando? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de se aprofundar? Olhe para isso. Qual é o sentido de se aprofundar até aqui, ó? Oh, tô legal, tô cheio de Deus. Ó, comigo, ó, revelação comigo é top. Qual é a importância de ficar imerso ali em ver pessoas lá na margem perecendo e morrendo? Tu está entendendo como é que Deus nos leva a um conhecimento e uma dimensão, mas depois Ele traz para resolver problemas? Alguém está entendendo isso? É tempo de sair da margem, começar a caminhar, crescer. Está falando de um crescimento espiritual, mas vai chegar um momento em que Ele vai trazer agora, bom, agora você já está pronto. Você vai voltar agora à margem. Existem pessoas te esperando lá para contar os problemas que elas têm. Por quê? Porque você não aprendeu na trajetória? 500 metros. E Deus vai conduzir exatamente as pessoas certas em direção ao seu telefone celular.
ao número do seu endereço, ao seu e-mail, exatamente a você, porque Ele sabe que é exatamente você capaz de ajudar aquela pessoa. Diga assim: pastor, eu estou entendendo sim. E a gente precisa entender isso. Porque vir para a igreja, queridos, ouvir uma palavra, entrar aqui, sair aqui, não faz muito sentido não. A gente precisa aplicar na nossa vida. Como é que tem que ser? É dessa forma, então é assim que eu vou ser. Senão não faz sentido a gente estar aqui nesse lugar. Sem uma aplicação na nossa própria vida, queridos. Nós temos um compromisso, amém ou não amém? Existe um compromisso. Deixa eu dar um recado para você aqui. Eu vou falar uma coisa aqui. Nosso compromisso não é só com Deus. Amém ou não amém? Não é só com Deus, não. Nosso compromisso é com a líder da igreja. Nosso compromisso é com o nosso cônjuge. Nosso compromisso é com o nosso líder lá no trabalho. Amém ou não amém? Nosso compromisso não é só com Deus. Se você pensou isso, você está enganado. Existe compromisso, queridos. Então, se eu não quero compromisso com a minha mulher, então eu não vou casar. Se eu não quero compromisso com a minha pastora, então eu vou para o mundo. Amém ou não amém? Estou errado? É assim, queridos. Existe bênçãos para nós, recebemos. Amém ou não amém? Mas também temos coisas, queridos. Trabalho a ser feito. Nosso compromisso precisa ser com a nossa líder, com o nosso encarregado, com o nosso Deus. É assim. É um compromisso. Eu não sou livre. Casei? Vou fazer a minha vida de solteiro agora, casado? Não vai durar uma semana. É assim, queridos. Temos compromisso. Amém? Agora, o nosso maior compromisso é com Deus. Mas os outros compromissos existem. Esse homem conseguiu entender isso. Estava preso. Mas Deus queria trazer conforto àqueles que estavam naquela situação. Sabe o que é o próprio Deus colocar o seu próprio povo naquela situação? O próprio Deus, não foi o diabo, foi o próprio Deus. Amém? Só quem sabe disso é quem lê a Bíblia. Porque Nabucodonosor levou lá com o mandado de Deus. O diabo teve que obedecer a Deus. Olha que coisa mais, meu Deus, que coisa. Que coisa, hein? Então a gente consegue entender, queridos, que tudo que sai aqui não é porque alguém está falando por falar. Entenda isso. Eu não vou muito com a cara dessa pessoa. Talvez, se for assim, baixa a cabeça então, mas preste atenção no que a pessoa está ouvindo. Ouça o que ela está falando. Deus pode estar usando exatamente essa pessoa. Talvez para virar só isso, pastor Ana, para abrir uma porta, e dependendo da porta, você pode fazer o que você quiser. Tem porta de banco lá, quem sabe disso, não consegue de forma nenhuma. E tem situação que faz assim, pronto, a Bíblia, a porta abre. Então não é por causa do nosso desespero, a nossa doideira, a nossa loucura. É a nossa obediência. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, vale a pena obedecer. Obedeça os seus compromissos. Obedeça a sua liderança. Amém? Obedeça. Glória a Deus. Queridos, esse anjo foi lá. Esse anjo não foi obedecendo a Ezequiel, foi obedecendo a Deus. O anjo é uma pessoa maior do que um ser humano, tanto na espiritualidade, mas estava ali, servindo a Ezequiel. A gente tem isso, você sabia disso? A gente tem anjos servindo a gente. Como é bom isso.
Como é bom se sentir protegido, não se sentir abandonado. Alguém pensa, eu já tenho o Espírito Santo, não preciso de anjo, pastor. Se Deus manda o anjo é porque precisa. Amém ou não amém? O que foi lá para soltar o apóstolo Pedro? Foi o Espírito Santo? Quem foi soltar? Quem foi? Foi um anjo. Cada qual tem o seu papel. Até mesmo o Espírito Santo tem um papel dele. O anjo tem a função dele. Nós temos a nossa. Hoje é uma noite de restauração. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de reflexão. Hoje é noite da gente liberar perdão. Amém ou não amém? Escuta, uma trajetória, ó. 500 metros. Se a gente não entender isso, o que é liberar perdão, vai chegar um ponto em que a gente vai parar nos 500 metros e vai ficar ali. O anjo não vai, porque é ele que conduz. E vai passar ano e aquilo não vai. Pastor, eu decido por liberar perdão. Amém. O anjo vai, vamos continuar, agora sim. E aí vai. Bendito é o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos orar agora. Preste atenção nisso. Dê reverência ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, nós entendemos, Senhor, o poder da sua palavra. Nós entendemos esse conselho que foi nos dado nessa noite, Pai. Entendemos, Pai, até porque o Senhor é tremendo naquilo que fala e faz. E operando o Senhor, quem poderá impedir, Pai? Pois é o Senhor, Pai. Senhor, que segura na nossa mão e nos conduz, Senhor, no mundo espiritual. E às vezes é tão difícil, Senhor, que só cada um de nós sabe, Pai, os momentos. Oh, Senhor, e obrigado, Pai, por estar ao nosso lado, Senhor. Às vezes recolhendo as nossas lágrimas. Às vezes, Senhor, meu Deus, ó Pai, às vezes cansado. Às vezes cansada, Senhor. Mas, Pai, a trajetória foi para a frente, Pai. E é isso que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Quem sabe a mão do anjo estava ali nas costas de Ezequiel, Senhor, como que caminhando para frente. Oh, meu Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Pois, Senhor, o Senhor tem dado diretrizes aqui nesta igreja aqui que estamos, Pai. Diretrizes para a gente morar no céu, Senhor. Para a gente, Senhor, ir, Pai. Senhor, e subir como um relâmpago que desce nessa velocidade, Pai, no arrebatamento, Pai, entendendo e aplicando nas nossas vidas, Pai, vivendo, Pai, o melhor que o Senhor tem para a nossa vida, como o Senhor disse pelo profeta, Senhor Isaías, no capítulo 1, oh, Senhor, declarando, se você quer viver o melhor dessa terra, Pai, nós queremos viver sim, o melhor e comer o melhor dessa terra sim. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa líder, pastora Ana, abençoa, Senhor, as nossas autoridades, os que estão em eminência, os que estão no poder, Pai. Porque através disso a gente vai entender, Pai, Senhor, coisas que estão travadas, estão estagnadas, a gente vai entender, Pai, que a gente vai caminhar, mas a gente vai voltar, a gente vai sentar para aprender, é verdade, Pai, mas a gente vai ficar de pé, porque tem muita gente lá na margem, e por isso que o anjo retornou, porque tem serviço a ser executado lá, tem pessoas nos esperando, tem pessoas nos ligando, tem pessoas que querem o nosso número, Senhor. Oh Deus, Senhor, cobre-nos com teu sangue, Pai, nos livra do perigo e do mal, nos livra, Senhor, dessas setas, Pai, que voam de dia, principalmente essa do meio-dia, Senhor, como diz o Salmo 91, onde é liberado legiões de demônios, Senhor, para acontecer acidentes, Pai, no trânsito, Senhor, no trabalho, no lar, mas o Senhor é Deus que tem preservado em nós com vida. Oh, aleluia.
Ai, Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é poderoso, Pai. Muito obrigado, Pai. Senhor, por essas diretrizes, a qual o Senhor nos mostrou, Pai, que caminhar ao seu lado vale a pena. A obediência é caminhar com Ele. Esta é a obediência. Houve alguns que caminharam com Deus e não deu certo. Foi o caso de Judas. Mas o caminhar com Deus, Senhor, na ida, Senhor, e na volta. Oh, meu Deus. Judas, Senhor, caminhou, Senhor, na ida, é verdade, mas não conseguiu voltar, Pai. Essa hora deve estar num lugar muito escuro e sombrio, mas, ó Deus, nós que estamos caminhando, Senhor, já estamos até preparados, Pai, Senhor, nessa caminhada de trajetória de volta, Pai, andando, caminhando. Oh, bendito seja o nome do Senhor, Pai, até porque o Senhor principalmente fala com aqueles que estão em pé, Senhor, no ofício, trabalhando na obra, na causa, aprendendo para ensinar. Essa é a eficácia da multiplicação. Hoje você aprende, amanhã você ensina. Hoje você aprende, amanhã você aconselha. Hoje você aprende, amanhã você vai trazendo instruções. Deus, o Senhor é tremendo e poderoso, Pai. Faz assim na nossa vida, Pai. Faz assim, Senhor. Não nos deixa viver a nossa própria vontade. Não nos deixe viver aos nossos próprios conselhos, aos nossos próprios pensamentos, Deus. Deus, muito obrigado, Pai. Bendito seja o teu nome. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Mestre dos Mestres, aquele que é tremendo, aquele que é santo, aquele que tem caminhado com você. Quantas vezes você já tentou desistir, parar, mas ele falou: não, não. Você não, quem quiser desiste, você não. Senhor é o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado de todo o nosso coração. Deus mede também o nosso caminhar. Amém, amados? Que o anjo do Senhor vai na nossa frente medindo o nosso caminho até onde nós podemos ir. Como a palavra de Deus é maravilhosa. O pastor Batalha disse mais do que ele falou. Sabe, muito mais do que ele falou, ele disse. Porque muitas vezes as pessoas falam muito, mas não diz nada, né? Não estou falando da igreja, estou falando no modo geral. Às vezes a pessoa fala muito, mas não diz nada. Mas o pastor hoje falou, irmãos, e ainda disse muito mais do que ele falou. Por isso que a palavra de Deus fala que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, amados? E a palavra de Deus fala que pesa nossas obras na balança. Vai o anjo na nossa frente. O anjo vai na tua frente, irmãos. Olha o que foi falado hoje. O anjo vai na nossa frente medindo o nosso caminho até onde nós podemos ir. Fala que o Senhor Deus sonda o nosso pensamento. Que Deus maravilhoso que nós servimos, igreja. Que Deus maravilhoso. Eu até marquei aqui quando ele falou, eu trouxe aqui para ver. Quando ele falou assim que o corpo, tudo que o pastor falou, olha, são coisas profundas, que se nós fossemos mastigar cada palavra que ele disse, irmãos, a gente acho que fica o ano, sabe, tendo revelação, porque foi coisas profundíssimas que ele falou. Mas quando ele disse aqui que o corpo é conhecido pela cabeça que tem, irmãos, o corpo é conhecido pela cabeça que tem. Existe um provérbio que diz assim, que o louco vai passando e vai dizendo a todos que ele é louco. Ele não diz eu sou louco, não. A atitude dele, o proceder da cabeça dele. Quando nós vemos uma pessoa que não é normal, irmãos, que é especial, a gente conhece pelo que sai da cabeça dessa pessoa, pelo procedimento da pessoa. Então, a pessoa é conhecida, irmãos, pela cabeça que tem. Nós somos conhecidos pela nossa cabeça, amém, amados? A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo Jesus, que nós somos um corpo que estamos aqui na terra, mas a nossa cabeça está no céu. E um dia, irmãos, a cabeça vem buscar o corpo. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Nós aguardamos essa hora que a cabeça vem buscar o corpo, irmãos. E a palavra diz assim: estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Como é maravilhoso esse Deus, irmãos. Esse Deus que está aqui. Como é bom saber que tem um anjo que vai na nossa frente, irmãos, medindo o nosso caminho até onde nós podemos ir. Sabe?
Que o nosso Deus abençoe o pastor sempre com sabedoria para trazer para nós excelência, como ele trouxe hoje, como ele sempre traz. Louvado seja nosso Deus. Bem-aventurados somos nós que estamos aqui, irmãos, ouvindo a sabedoria do Senhor, ouvindo a palavra do nosso Deus.